O Senhor falou para os israelitas: vocês têm que educar o mundo inteiro e ser uma bênção para o mundo. Precisam eliminar o consumo de carne, porque a carne vai estimular as paixões. E nós, para seguir a palavra de Deus, as paixões têm que ficar sob o controle da razão. E é aí que nós precisamos eliminar as carnes. Mas aí entra a questão que é fácil entender esses 3 pontos. Precisamos abençoar o mundo, educar o mundo. Precisamos mudar a alimentação porque os animais estão doentes. E temos uma missão especial: preparar o mundo para a vinda de Cristo. Até aí está claro. Mas para isso, precisamos cuidar-nos de 7 pontos essenciais ao mudar o regime alimentar. Por quê? Porque a carne é nutritiva. É rica em ferro, zinco, sabe? É rica em vitaminas, vitamina B12. Então, para eu eliminar a carne, eu tenho que ter uma alimentação nutritiva. Senão comprometo a saúde. E ainda preciso saber qual a suplementação adequada de vitamina B12 para vegetarianos. Primeiro ponto a considerar: quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão um tempo nutritivos e apetitosos. Qual é o alimento que substitui a carne? O glúten substitui a carne? Não, porque é proteína isolada e não tem outras coisas. A chamada carne de soja substitui a carne? Também não. O leite de amêndoas ou de castanha substitui o leite de vaca? Também não. Porque o leite de vaca tem muitos nutrientes que o leite de amêndoas, castanhas não tem. Um deles é vitamina B12. Então, onde está o segredo? A alimentação, para ser nutritiva e que venha a substituir a carne de maneira adequada, tem que ter uma variedade de cereais, mais uma variedade de nozes, mais uma variedade de verduras, mais uma variedade de frutas, mais uma variedade de leguminosa, e etc, etc, etc. Entende? Nas variedades, eu tenho todos os nutrientes que preciso para o organismo. Aí sim posso garantir uma mudança saudável. Segundo ponto. Então, primeiro tem que ter variedade de alimentos. Segundo, tem que ter recurso e acesso aos alimentos. Terceiro, a mudança tem que ser progressiva. O organismo precisa se adaptar. Tá? Não posso fazer mudanças assim drásticas em 24 horas. Primeiro, deixe as carnes, que é o fator de maior risco. Depois, vá pensando em abandonar leite e ovos. Por quê? Porque o organismo se está adaptando. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso do leite ou manteiga. Ensinadas. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento de impiedade entre os homens. Claro que isso foi escrito em 1900, quer dizer, hoje realmente é um fator de risco alto. Mas mesmo assim, é melhor seguir esse procedimento. Abandone as carnes e a partir daí se prepare para abandonar os outros alimentos. Mas minha mensagem é: esperem até. Aqui está o ponto importante. Em 1901 foi escrito: virá o tempo em que teremos de rejeitar alguns dos artigos da alimentação que agora usamos, tais como leite, a nata e os ovos. Mas minha mensagem é: esperem até que o Senhor prepare o caminho em sua frente. Deus tinha que intervir, sabe? Preparar o caminho. Deus proverá. Vemos que o gado está ficando grandemente atacado de doenças e sabemos que virá o tempo em que usar leite e ovos não será o melhor. Esse tempo, em 1901, todavia ainda não chegou. Em 1901, sabemos que quando ele vier,
o Senhor proverá. O que o Senhor tinha que prover para abandonar também leite e ovos? O que estaria faltando? Porque diz o Senhor, abandone as carnes, que é o fator de maior risco à saúde. E a mulher sofre muito com isso, porque são cistos, são policistos, são nódulos, enfim, e vão aparecendo no organismo, devido a doenças nos animais. Então agora diz, já se preparem para deixar leite e ovos, mas esperem que o Senhor prepare o caminho. O que estaria faltando? Vitamina B12. Vitamina B12 não existe nos alimentos de origem vegetal, somente nos alimentos de origem animal. E como o Senhor preparou o caminho? Em 1926, estes dois norte-americanos descobriram que quando as pessoas sofriam de anemia perniciosa, se lhes davam uma alimentação à base de fígado cozido, eles saravam. O que tinha no fígado? Não sabiam. No final da década dos anos 40, esta outra norte-americana descobriu que em um cultivo de bactérias, estas se multiplicavam, sabe, quando se lhes dava um alimento à base de fígado. O que tinha o fígado? Ainda não sabia. Continuaram as observações. E em 1948, este senhor na Inglaterra, estes dois nos Estados Unidos, conseguiram isolar a vitamina B12 na forma cristalina. E foi identificada a ligação de carbono-cobalto nas duas formas ativas de cofatores da vitamina. Eles identificaram essa ligação carbono-cobalto que é característica da vitamina B12. E eles identificaram duas formas ativas. E aqui, irmãos, nunca se esqueçam destes dois nomes, porque tem a ver com a suplementação. Metilcobalamina e adenossilcobalamina. São as duas formas de cofatores ativos da vitamina B12. Tá certo? Quais são? Metilcobalamina e a outra? Adenossilcobalamina. E em 1963, eles conseguiram sintetizar no laboratório metilcobalamina, tá? Que é a principal forma de vitamina B12 no plasma. Sabe, no sangue, na circulação, mais ou menos 60 a 80% é metilcobalamina. 60 a 80% é metilcobalamina. E em 1963, eles fizeram uma grande descoberta, tá? Quando você ingere alimentos, entre todos os nutrientes vêm as proteínas, e as proteínas são formadas por aminoácidos, tá? São estruturas menores. E tem um aminoácido que se chama metionina. E no metabolismo da metionina, ele gera um metabolito, um subproduto chamado homocisteína. E a produção de radicais livres está associado com o aumento da homocisteína. E esses radicais livres produzem lesões nas artérias. Como descobriram? Vegetarianos estavam tendo infarto e AVC. Então eles começaram a ver por quê, quais eram as relações, e resulta que eles eram pessoas com níveis elevados de homocisteína. Por que acontecia isso? A homocisteína tem esse problema. Aumenta os radicais livres, aumenta as lesões. E por que aumenta a homocisteína? Porque tem um mecanismo de controle de reverter a homocisteína e voltar à forma de metionina. Mas para isso tem que ter metilcobalamina, que é um dos cofatores ativos. Quando os níveis de metilcobalamina eram baixos, o nível de homocisteína aumentavam, a produção de radicais livres aumentava, e aí aumentavam as lesões nas artérias, e aí vinham os problemas vasculares. E vegetarianos morrendo de infarto e de AVC. Quando descobriram isso? Em 1963. E em 1979, finalmente foi chegado à conclusão da intervenção de Deus. Conseguiram sintetizar no laboratório e produzir a vitamina B12 já
para o consumo da população, disponível em todos os laboratórios, em todas as farmácias. Tá? Então, a partir de 1979, está resolvido o problema. E o impressionante que eu vejo, como Deus se antecipa. Os casos de carência de vitamina B12 em vegetarianos começou em 1990 para cá, 11 anos depois. Como Deus age em favor. Agora, quando se fala de B12, B12 é uma família composta de cobalamina, que tem cobalto, tá? Tem essa ligação carbono-cobalto. E aí temos metilcobalamina, que é um dos cofatores ativos, adenossilcobalamina, que é o outro, mas existe na natureza também nitritocobalamina, aquacobalamina, hidroxicobalamina e cianocobalamina. E as únicas formas assimiláveis pelo organismo, hidroxicobalamina e cianocobalamina, que são as duas formas que vocês encontram nos laboratórios, encontram nas farmácias. Então lembre-se, metilcobalamina e adenossilcobalamina são as duas formas ativas. Agora, fonte de vitamina B12. A vitamina B12 é sintetizada por bactérias. A vitamina produzida pela microflora no intestino, no cólon, não é absorvida, porque os receptores de B12 estão no intestino delgado, no íleo, no último trecho do intestino delgado. Então, no intestino grosso, pode ter muitas bactérias, mas aí não se assimila a vitamina B12. Tá? Alimentos de origem vegetal podem conter vitamina B12 somente devido à contaminação ou síntese bacteriana. Somente nessas condições. Então, não são fontes seguras de B12. Alimentos fermentados, como tempeh, que é a base de soja. Alguns tipos de algas, como nori e espirulina, não são fontes seguras de B12, embora são vendidos nas casas de produtos naturais como fontes de B12. Não são seguras porque em si não tem B12, somente se houver contaminação. Agora, onde está a B12? Fontes ricas de B12: fígado, rim, leite, ovos, peixe, queijo e carnes com músculo. Você conhece aquele ditado? Se você corre, o bicho te pega, e se você para, o bicho te come? Mais ou menos assim. Se você come carne, está sujeito a ter doença inflamatória, tá? Entre eles câncer. Se não come carne, está sujeito a ter carência de B12. Ou morre de câncer, ou morre de AVC ou infarto. Qual você prefere? Por isso que o Senhor tinha que preparar o caminho. Esperem até que eu prepare o caminho. E o Senhor foi dando conhecimento aos homens até obter o comprimido de B12. Senão, já estaríamos na sepultura. Agora, este livro, Krause, é um tratado de nutrição utilizado no mundo inteiro. E observem, quando trata de estados carenciais de vitamina B12, ele menciona vários pontos. O primeiro, ingestão inadequada. E aí menciona dieta pobre. Primeiro, pode ser por vegetarianismo estrito. Segundo, alcoolismo crônico, que impede a absorção da B12. E terceiro, pobreza, doutrinas religiosas, e eles colocaram hinduísmo, adventista do sétimo dia, dietas de moda. E nós entramos no livro. Por que entramos no livro? Porque o adventista, sem muitas vezes conhecimento, faz a reforma, fica doente, vai no posto de saúde e o médico começa a perguntar: você come carne? Não. Toma leite? Não. Come ovo? Não. E aí ele pergunta por quê. E ele, para testemunhar de sua fé, fala: porque sou adventista do sétimo dia. Pronto, aí entramos no livro. É misericórdia mesmo. Por isso que a gente tem que saber como fazer as coisas. Quais são as necessidades diárias de vitamina B12? Os primeiros 6 meses, 0,4 microgramas por dia. De 7 a 12 meses, 0,5 microgramas. De 1 a 3 anos, 0,9.
De 4 a 8 anos, 1,2. À medida que vai crescendo, mais B12. Sabe? Homens e mulheres de 9 a 13 anos, 1,8. E acima de 14 anos, 2,4 microgramas por dia. Mas isso só para atender as necessidades básicas para manter a vida. Se você tiver muita atividade, isso já é insuficiente. Tá? Essas são as necessidades diárias. E na gravidez, a mulher repassa B12 para o feto. Então precisa mais B12, 2,6. E na lactação, continua repassando B12 através do leite, 2,8. Entenderam? Agora, aqui que está o problema do mundo inteiro. Um ovo inteiro cozido apenas aporta com 0,56. Então, um adulto, para alcançar seus 2,4, precisaria quanto? Uns 5 ovos? 5 ovos por dia. E aí entra em conflito com o colesterol. Excesso de colesterol. Leite. Uma xícara de leite aporta com 0,9. Então, precisa pelo menos 3 xícaras de leite ao dia. Iogurte com fruta, 240 ml, 1,07. Você tem que tomar quanto? Uns 600 ml, mais ou menos, para conseguir os 2,4, que é o mínimo. Hein? Frango piora a situação. Peito sem pele assado, 100 gramas de frango, 0,35. Teria que comer umas 700 gramas de frango ao dia. Então a situação não é simples, né? Pescada melhora. Pescada cozida ao vapor, 100 gramas de peixe, 2,6. E carne bovina cozida ou assada, melhor ainda, 100 gramas de carne, 3,4 microgramas. Mas todos os peixes, sejam lagos, sejam rios, sejam mares, estão contaminados com mercúrio. Isso no mundo inteiro. Para que você feche a contaminação com bifenilas policloradas, e o problema do mercúrio. O mercúrio, a grande fonte de mercúrio, contaminação, são erupções vulcânicas. E aí, nos gases, soltam muitas substâncias químicas que são prejudiciais, entre elas o mercúrio. Precipitam com a chuva e acabam indo para as águas de rios, lagos, mares, e entram na cadeia alimentar aquática. E os peixes vão consumindo isso e vão agregando mercúrio na gordura. Peixes predadores, dourado é um deles, tá? Ele acumula muito mercúrio. E aí depois o ser humano vai recebendo tudo isso. E a alimentação vegetariana estrita, no máximo 0,5 microgramas ao dia devido à contaminação bacteriana. Quanto mais se higieniza os alimentos, menos B12 pode ter na alimentação. Qual a função da vitamina B12? Essencial para o metabolismo normal de todas as células, todas precisam. As 3 áreas mais comprometidas: trato gastrointestinal, medula óssea na produção do sangue e tecido nervoso. São as 3 áreas mais sensíveis na carência de B12. E a B12 é um cofator no sistema de defesa antioxidante. Tá? Vocês sabem que uma grade, por exemplo, de ferro, se não fizer manutenção, ela vai oxidando. E se deixa passar o tempo, ela simplesmente apodrece. Bom, no organismo existem mecanismos também de oxidação e deteriora articulações, afeta células, gorduras, colesterol, e assim, como esses processos são contínuos, acabam desenvolvendo doenças inflamatórias, entre elas o câncer. Então temos que nos cuidar muito com esse sistema antioxidante. O organismo tem antioxidantes próprios, mas não dão conta de toda a agressão que o organismo sofre. E aí que o senhor introduziu o consumo de verduras, hortaliças, raízes, que têm os chamados antioxidantes nutricionais, que conseguem, mais ou menos, atenuar o efeito
esses elementos agressores. E como é a vida do ser humano hoje? De superatividade, procura-se uma superprodução, uma supereficiência, arrumam-se super problemas, aí vem super responsabilidades, super preocupações, super frustrações, super desilusões, super abalos e um super estresse. Assim é a vida do ser humano. E nessa correria, ele consome uma super quantidade de oxigênio, certo? Resultado, vai produzir uma super quantidade de radicais livres. Considerando o super estresse, hábitos alimentares errados, alimentação deficiente e inadequada, há uma energia vital gasta, mais um super estresse oxidativo. Resultado, transtorno na saúde mental, depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico, muitos problemas, insônia, doenças crônicas degenerativas e autoimunes. Por isso que o mundo está doente. E essa é a realidade. Em 40 anos nos Estados Unidos, o câncer, apesar de todo o aumento no conhecimento, recursos, sabe? Todos os recursos, tanto na medicina, no conhecimento, nos sistema que envolve, que dá apoio à medicina, apesar de tudo isso, o câncer não diminui. Se vocês observam, as doenças que estavam diminuindo começaram a se estabilizar, outras a aumentar. E observem esse aqui, septicemia, que é uma infecção generalizada do sangue. 50% dos casos são fatais. Observe o aumento em 40 anos. E o Alzheimer nos últimos 20 anos, até o ano 2000. Por quê? Porque o ser humano tem esse estilo de vida que está aqui. Agora, quais são as consequências causadas pela deficiência de vitamina B12? Divisão celular prejudicada. Isso significa uma síntese interrompida de DNA, uma divisão rápida, as células não amadurecem, não se tornam funcionais, tá? Células da medula óssea normalmente grandes, com as células do sangue, e isso se transforma em uma anemia megaloblástica característica. As células, porque para a produção de sangue precisa B12. Se não tiver B12, o organismo tem que manter o volume de sangue constante, não pode diminuir, sabe? O volume de sangue tem que ser constante. Aí tem que produzir células maiores para manter o volume. Células maiores se rompem quando passam por artérias finas. E aí tem que substituir. E como não tem B12, células maiores ainda. E esse processo degenerativo, que se chama anemia megaloblástica, conduz à morte da pessoa. Então esse é um dos problemas. Anormalidades neurológicas, neuropatia progressiva com desmielinização nervosa, começando perifericamente e progredindo para o centro. As fibras nervosas, muitas delas, são revestidas por uma camada isolante, que se chama célula de Schwann, mielina. Tá? E ela se vai deteriorando e começa a fuga dos estímulos nervosos. Como você percebe? Formigamento nas mãos e nos pés. Pontada nos pés, queimação nos pés, sabe? E isso vai progredindo para o centro. Começa sempre nas extremidades. Sintomas na carência B12: tonalidade amarelo-limão da pele e dos olhos. Começa por aí. Fraqueza e cansaço excessivos. Isso é típico. Entorpecimento. Sabe quando você vai pegar um objeto, esbarra com outro e derruba outro? Formigamento e queimação dos pés, pontada nas mãos e pés, rigidez e fraqueza generalizada das pernas. Tudo isso acontece na carência B12. Pouca coordenação muscular, incapacidade de manter o equilíbrio ao caminhar. Eu tive tudo isso. Quando você caminha, parece um égrio, vai para lá e vai para cá. Então, nesse tempo eu estava trabalhando e eu caminhava no corredor para que os alunos não percebessem com o dedo na parede. Sabe? Aí mantinha a reta.
Porque se eu me guiar pelas lajotas, tinha que fazer um esforço muito grande para manter a linha. Isso foi no ano 2000 que quase morri por carência de B12. E realmente é muito sério. Diminuição da sensação de vibração e posição, você fica balançando assim. Então, para orar, por exemplo, de pé, eu me segurava no banco. Você fica assim. Memória de curto prazo e recente prejudicadas. Raciocínio prejudicado e depressão podem estar presentes. Memória precária. Caso extremo, alucinações. Distúrbio do humor, irritabilidade. E as mulheres sofrem também de irregularidade no ciclo menstrual. Perde seu paladar, perde sua visão, perde seu olfato, perde uma porção de coisas. Então, tudo isso pode acontecer quando os níveis de vitamina B12 são baixos. Agora, isso aqui é importantíssimo e não esquecer que no exame de B12, os níveis adequados têm que ser de 300 a 800 picogramas por mililitro. Tá? Esse é o nível adequado no exame de B12. Quando ele está abaixo de 300, já significa que está faltando B12 no sangue. Em geral, quando está abaixo de 200, já está faltando dentro das células. E quando, em geral, e quando está abaixo de 150, já comprometeu o metabolismo celular. A homocisteína começou a aumentar. Tá? E quando está abaixo de 100, são quando aparecem os sintomas. Então você pode ficar inconsciente de tudo que está acontecendo no organismo até níveis bem baixos. Isso em geral. Existem pessoas que com um nível, e conheci vários, que estavam próximo de 300, estavam com todos os sintomas de carência B12. Enquanto conheci outros que tinham um nível de 50 e não tinham nenhum sintoma, que é o mais perigoso, porque aí pode, de repente, morrer. Agora, qual o nível adequado de vitamina B12 no exame? 300 a 800. Por que é importante lembrar isso? Vocês sabem que nas folhas de exame tem o valor de referência, né? Em janeiro de 2006, neste laboratório A, o valor de referência era 200 a 950, homens e mulheres. E eu sei que é 300 a 800 adequado. Em dezembro do mesmo ano, diminuíram o valor de referência para 180 a 914, homens e mulheres. Em maio de 2007, diminuíram de novo para 112 a 524, homens e mulheres. E em agosto de 2007, diminuíram de novo para 93 a 479 homens, 116 a 517 mulheres. E em abril de 2015, tinham diminuído de novo, 81 a 488 homens e 111 a 522 mulheres. Como você explica isso? Que o valor de referência foram sendo mudados e diminuídos. Como você explica isso? Exatamente isso. Esse valor de referência, no que se respeita a B12, representam a média dos exames realizados naquele laboratório. Entenderam? Se eles diminuíram mais de 50% em quantos anos aqui? 9 anos. Mais de 50%. Sabe? Significa que a população que come carne, porque não são vegetarianos que fizeram esses exames, diminuiu mais de 50% o seu valor. É fim do mundo ou não é fim do mundo? Por isso o Salmo 91 diz: 1000 cairão de teu lado e 10.000 à tua direita. Já dá para enxergar para onde está caminhando o mundo. Aí eu fiz uma comparação. Laboratório A e laboratório B. Na mesma época, maio de 2011, maio de 2011. Laboratório A, 93 a 479 homens, mulheres 116 a 517. Enquanto que o laboratório B, 160 a 970 homens e mulheres.
Agora, observem aqui o seguinte, você vai fazer seu exame. O que aconteceu com esses dois? Esses foram 2 exames, tá? Deu 150. Se o exame foi realizado no laboratório A e deu 150, seja homem ou mulher, e se o profissional não sabe isso, qual a orientação que ele vai dar? Está normal, 150, está na faixa, certo? Mas se a pessoa fez esse exame no laboratório B, 150 está abaixo. E aí a orientação seria suplemente, correto? E no outro não, está normal. Mas nos 2 casos está abaixo, porque o mínimo qual deve ser? 300 ou 800. Perceberam a situação? Agora, o Goodman é um tratado de farmacologia. Na 3ª edição, de 1965, dizia que a ingestão diária de B12 deveria ser de 1 micrograma ao dia. Na 8ª edição do ano 90, a recomendação era para 2 microgramas ao dia de ingestão de B12. E em 2006, na 11ª edição, já passou para 2,4, até o dia de hoje. Tá? Por que foram aumentando a recomendação de ingestão de B12? Por que foram aumentando? Porque a correria do ser humano foi aumentando. Sabe? E cada vez precisa mais nutrientes. E observem o que fala o próprio Goodman na 8ª edição, em que a ingestão diária mínima deveria ser 2. Observe o que é isso aqui. No homem, a necessidade nutricional diária de 3 a 5, qual era o mínimo? 2. Deve ser obtida de derivados animais na dieta. Ao mesmo tempo, os vegetarianos estritos raramente desenvolvem deficiência de vitamina B12. Essa era a realidade no ano 90. Uma certa quantidade de vitamina B12 é disponível nos legumes que estão contaminados por bactérias capazes de sintetizá-las. Então, até os anos 90 não havia problema com vegetarianos. Mas, passaram os anos, 2004 agora, 14 anos depois, o Krause diz, 10 a 30% das pessoas mais idosas, acima de 50 anos, podem absorver mal a vitamina B12, ligada aos alimentos. Já começa um problema aí da absorção. É aconselhável àqueles com mais de 50 anos de idade que atinjam suas necessidades mínimas, principalmente pelo consumo de alimentos enriquecidos com vitamina B12 ou um suplemento que contenha vitamina B12. Quer dizer, agora a situação começou a mudar. Casos atuais, adventistas, um de 40 anos, 3,5 anos sem alimentação cárnea, consumia 2 ovos e 100 gramas de queijo por semana, foi medir o B12 e estava com 108, apresentando sinais de cansaço e falta de energia para realizar as atividades usuais diárias. Este outro caso, 39 anos de idade, 4 anos sem alimentação cárnea, consumia até 3 ovos e menos de 100 gramas de queijo por semana. Foi medir a B12, 118,7, estando com parestesia, formigamentos, neuropatias severas, estava com síndrome do pânico. E o pior está aqui, sintomas atribuídos a estresse excessivo. Esse aqui era promotor do Estado no Espírito Santo. E ele passou a ter síndrome do pânico. Aí eu fiz uma semana em Vitória, e aquela igreja é muito grande, deve ter mais de 1.000 membros, hoje deve ter mais ainda. Já faz tempo que fiz isso. E essa igreja tinha acho que tinha uns 30 médicos na igreja. Profissionais de saúde com um todo, tinham uns 100. Fisioterapeutas, dentistas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, sabe? Tinha mais de 100 profissionais. Então, se organizaram essa semana com uma série de atividades. Tá? Medição de pressão, medição de glicemia, um monte de coisa. E exercício num parque.
Então, este irmão foi escalado para me pegar no hotel, me levar no parque para sairmos a caminhar. Todo dia, 6 da manhã, ele chegava lá. E o primeiro dia me disse, irmão, teria algum problema que, em vez de caminhar, corrêssemos? Tá? Eu falei, correr não é saudável. O que é saudável é caminhar. E a caminhada, como falamos outro dia, tem 4,2 km por hora. Senão ela tem só benefícios cardiorrespiratórios, mas não tem benefícios no sistema neurológico. Não, me disse, eu preciso correr. Aí, vamos conversar um pouco, depois a gente corre. Aí, perguntando, ele era promotor, estava tremendamente esgotado, e aí fizeram os exames, deu esse B12, mas não levaram em consideração o resultado, e a orientação é que tinha uma sobrecarga de trabalho mental e para compensar tinha que fazer exercício físico. Saia a correr, uns 10 km por dia. O que teria acontecido com ele se tivesse levado à risca as orientações? Acaba o resto da B12. Quanto mais atividade fizer, mais B12 gasta. A solução qual era? Suplementar a B12. Entendeu? Por isso que a gente tem que saber muito bem. Este outro caso, 57 anos, 17 anos sem alimentação cárnea, consumia 3 a 4 ovos por semana, midiu a B12 166, estando com neuropatia nos 2 últimos anos. Quais eram os problemas? Bruxismo, sonolência o dia inteiro, ele gostava muito de ler, sentava e começava a cochilar. E à noite, a qualquer hora da noite, tinha que levantar o banheiro, não para urinar. Desorganizou tudo. E qual foi o diagnóstico? Sintomas atribuídos à falta de descanso. Poderia o descanso resolver o problema? Não. Tinha que suplementar B12. Este estudo feito em Hamburgo, na Universidade de Saarland, 79 onívoros que comem de tudo, 11% com carência de B12. Dos lacto-ovo-vegetarianos, 66 indivíduos, 77% com carência de B12. E do vegetariano estrito, 29 indivíduos, 92% com carência de B12. Olha a realidade. E o pior de tudo, níveis elevados de homocisteína, dos que comiam carne e outros alimentos, 16%. Dos lacto-ovo-vegetarianos, 38%. E do vegetariano estrito, 67%. Quer dizer, todos estes estavam expostos a um infarto e um AVC. Este estudo foi publicado em 2005 pelo Jornal Brasileiro de Patologia Médica e Laboratorial. E diz, estudos epidemiológicos em países industrializados mostraram uma prevalência de deficiência de vitamina B12 na população geral próxima a 20%. E hoje a situação piorou. Eu não substituí mais os slides porque isso não tem melhorado. Este tratado de nutrição moderna, o Shields, diz gastrectomia total, redução do estômago, reduz a absorção fisiológica da B12 a praticamente zero, produzindo uma deficiência de B12 suficiente para induzir a anemia megaloblástica após um período de 4 a 7 anos. Esse estudo é muito interessante pelo seguinte: a pessoa fez redução do estômago. Para absorver a B12, ela fez na forma de cianocobalamina, sabe? Na carne, enfim. Se une a uma proteína que está na saliva, que se chama proteína R. Passa pelo estômago, e o estômago produz uma outra proteína que se chama fator intrínseco. Uma enzima pancreática que separa a B12 da proteína R, se une ao fator intrínseco e no ilho absorvida. Como fez a redução do estômago, não tem a produção de fator intrínseco e não pode absorver a B12. O que é importante nisso aí? Que em 4 a 7 anos passa a sofrer as consequências da carência de B12.
Vamos fazer um paralelo. Você abandonou todos os alimentos de origem animal hoje. Em quanto tempo você vai sofrer as consequências, em média, devido à carência B12? 4 a 7 anos. Nesse tempo você vai viver da reserva. Isso em geral. Mas eu conheci um caso, um senhor em Rondonópolis, que ele fez a reforma completa, um ano depois estava morrendo. Aí foram ver como estava o nível de B12. Deu 30. Aí depois conversei com ele. Bom, quem me ligou foi a diretora de saúde e temperança de lá. E me disse, irmão, o irmão tal está em um estado, está morrendo. O que aconteceu? Fez a reforma de saúde. Eu falei, se fez a reforma de saúde, deveria estar melhor. Estava bem enfermo. Eu perguntei, cuidou da B12? Ele disse, não sei. Fez o exame, 30. Aí eu orientei, tomar injeções e tal, corrigiu. 2 meses depois, ele me liga. Irmão, já estou bem, graças a Deus. Eu falei, irmão, quando eu dei a palestra B12, você assistiu? Assisti. Você não entendeu que tinha que cuidar da B12? Não, se eu entendi. E por que você não suplementou? Me disse, irmão, eu comia tanta carne, que eu pensei que ia ter B12 até a segunda vinda de Cristo. Em um ano, acabou a B12 que ele tinha. Então a gente tem que, você fez a reforma, faça-se um exame, não custa nada. E aí já sabe como administrar o problema. Agora, muitos alegam o seguinte, se lembram em que ano começou a carência de B12 em vegetariano? Quando começou o problema de vegetarianos com carência de B12? 90. ¿Se lembram que ano foi disponibilizado o comprimido de B12? 1979, 11 anos antes. E 53 anos antes tinha começado as observações da B12. Deus preparou o caminho, correto? Bom, aí muitos alegam o seguinte, se Deus fez o homem vegetariano, por que tem que suplementar a B12? Já ouviram essa pergunta? Por quê? Por que temos que suplementar B12 se Deus fez o homem vegetariano? Em outras palavras, quem tem a culpa de nós termos que tomar um comprimido? O diabo, o mundo ou nós mesmos? Quem tem a culpa? O diabo, o mundo ou nós mesmos? Veja o que está escrito aqui. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento em 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles. A obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o seu galardão. Quando? Logo após 1844 teria terminado a história do planeta Terra. Não cumprimos a missão até o dia de hoje. Não nos consagramos até o dia de hoje. Acabou a reserva de B12 que Deus colocou em Eva, sabe? Eva passou para os filhos gastaram, aí passaram para os filhos que sobrou, que é mais B12, aí os filhos foram gastando, passaram para os descendentes, e em 1990 os vegetarianos começaram a nascer com pouca B12. Entendeu? Por isso, a culpa é nossa. E observe outro texto. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo Israel vagueasse 40 anos no deserto. Por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus.
é a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Quem tem a culpa? Nós mesmos, sabe? Pense o seguinte, os 8 remédios naturais, entre eles está a luz solar. Se você toma luz solar à vontade agora, desenvolve câncer de pele, cataratas, e um dos remédios de Deus. Água está faltando no mundo inteiro. Já está aos poucos, está faltando. E assim nós estamos complicando nossa situação por causa de não cumprir a nossa missão. E ainda diz, talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Então nós temos a culpa desse problema. Bom, qual a posição da Associação Geral da Igreja? Recomenda, vegetarianos estritos deveriam incluir em sua dieta alimentos enriquecidos com vitamina B12 ou usar suplemento de vitamina B12. Isto deveria ser observado especialmente por aquelas que estão grávidas ou no período de amamentação. Então a posição da igreja está correta. Aqui temos o trato gastrointestinal, a boca, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto. Se vocês observam, do estômago o álcool já vai direto para o sangue. Do estômago o álcool já vai para o sangue. No duodeno e a seguir, nós temos a absorção de minerais e vitaminas. O último trecho aqui, sabe, é onde é absorvida a vitamina B12, que é o íleo. Tá? O último trecho. Agora, no intestino grosso, nós temos a absorção de sódio, potássio, vitamina K, que é formada pela ação bacteriana, e a água. Então, quando tem intestino ressecado, constipação, porque bebe pouca água, e como aqui é removida a água, então resseca as fezes. Para você ter uma digestão boa, tem que ter 3 elementos presentes. Fibras, ela tem que se inchar com a água para dar volume. Sabe como funciona o intestino? O intestino tem umas células, se chamam células de estiramento. À medida que as fezes vão entrando no intestino, os tecidos do intestino se vão estirando. As células de estiramento que estão ali vão se estirando. E elas foram dimensionadas para chegar a um determinado tamanho e emitem um sinal nervoso para o cérebro. O cérebro entende que nem uma boia, sabe? Entende que o intestino está cheio. E aí responde com hormônios e outros sinais começam. Primeiro você a sentir a necessidade de ir ao banheiro. Quando está no lugar, aí vem estímulo nervoso que movimenta os músculos do intestino, movimento peristáltico, e vai empurrando as fezes. Mas para isso as fezes têm que ter volume. E para ter volume tem que ter fibras e que se enchem com água, certo? Se a pessoa come refinados, não come verduras, não come fruta, não tem fibras, as fezes são finas, estreitas, não bebe água, não preenche o intestino, as paredes não se estiram, as células também não se estiram, o cérebro nem sabe que tem que ir ao banheiro. E aí a pessoa pode ficar 2, 3, 4, 5, 10 dias sem ir ao banheiro. Como reverte o processo? Simplesmente come alimentos ricos em fibras, que são integrais, muita verdura, bebe bastante água durante o dia, as fezes vão ser volumosas, os sinais vão para o cérebro e aí tudo entra num circuito normal. Deus fez as coisas de maneira simples. O ser humano que as complica. Captaram? Bom, terminando agora, vamos à parte importante. O conteúdo corporal total da vitamina B12 em adultos é de 3 a 5 miligramas. Observem, 50% dos quais se encontram no fígado. Tá? 50% da vitamina B12.
Adenossilcobalamina responde por mais de 70% da B12 no fígado, eritrócitos no sangue, cérebro e rins. Aí está armazenada a adenossilcobalamina. A cobalamina plasmática, o que está no sangue, principalmente metilcobalamina, 60% a 80%. O restante é hidroxicobalamina e adenossilcobalamina. Essa é a distribuição da B12 no organismo. Então, por que é interessante entender isso? Qual que é a vitamina B12 que tem em maior quantidade na circulação? Metilcobalamina. Quando fazem um exame da baixa, hoje estão orientando a suplementar com metilcobalamina. Correto? Isso estão fazendo. Mas está certo ou está errado? Está errado. Está errado porque você não depende só de metilcobalamina. Você precisa de metilcobalamina e adenossilcobalamina. Isso aí esconde uma realidade que pode levar a uma pessoa a um sério problema de saúde. Vejam por quê. Este estudo foi feito na Universidade de Andrews, no Departamento de Nutrição. A Universidade de Andrews é da nossa igreja, fica lá no norte dos Estados Unidos. Os comprimidos disponíveis no mercado brasileiro são de 6 microgramas, de 10 microgramas, 15, 25, 50 e 5 mil microgramas. Nos Estados Unidos não se usa o de 6, se usa o de 5. Então, no estudo deles, para um comprimido de 5 microgramas, absorve-se 28% dessa vitamina. Entra no sangue 1,4. Se toma um comprimido de 10, absorve-se 16% e entra no sangue 1,6. Se toma um comprimido de 15, absorve-se 11% e entra no sangue 1,61. Se toma um comprimido de 25, absorve-se 6% e entra no sangue 1,57. E se toma um comprimido de 50, que é esse aqui, absorve 3% e entra no sangue 1,5. Então vocês observam que a curva de absorção tende a 1%, certo? Por isso que as recomendações, em geral, são suplementar com um comprimido de 10 microgramas, que absorve 1,6. Mas isso para a realidade de hoje não funciona. Tá? Não funciona, porque o ser humano precisa muito mais do que isso. Mas aí que tem outro elemento que vocês sempre considerem. As tabelas, recomendações, são para pessoas, a população em geral. Come açúcar, toma café, bebe pinga, deita meia-noite, levanta 4, 5 da manhã. Então as necessidades não são de alguém que anda no caminho de Deus. Então não podemos usar as tabelas assim diretamente. Essas são as necessidades para uma população que tem maus hábitos. Se eu tenho maus hábitos, para mim funciona. Mas se tenho os hábitos corretos, para mim não funciona. Então, para mim os 10 microgramas não funcionam. Aqui no Brasil temos comprimidos de 5 mil microgramas orais. Quanto absorve de 5 mil microgramas? Se isso tende a 1%. 50 microgramas, correto? Pensem no receptor de B12 como se fosse essa porta. A porta totalmente aberta. Quantas pessoas passariam simultaneamente por ela? 2 pessoas. E se chegam 4, quantas passariam simultaneamente? 2 pessoas. E se chegam 8? 2 pessoas. E se chegam 16? 2 pessoas. A mesma coisa com a B12. O receptor limita a passagem a 1,6. Coloque mais B12, 1,6. Entenderam? Agora, elimina o resto. Por que existem comprimidos de 10, 15, 25, 50? É questão de marketing. Porque se você vê o preço desse aqui, que é o Citoneurin, tá? Vem 20 comprimidos na cartela. Custa uns 12 a 15 reais, não sei quanto está agora. Quanto custa esse de 10 microgramas? A mesma coisa, um pouquinho menos. Centavos a menos, nem chega a R$ 1. Você aí não tem ideia? Se a diferença entre os dois é 50 centavos e um
aporta com 10 microgramas, outro com 50, qual a tendência natural do comprador? Comprar o de 50. Entendeu? Bom, isso aqui que é importante. Os comprimidos geralmente são de cianocobalamina. No processo metabólico, vai produzir hidroxicobalamina e depois de várias etapas, chega a produzir metilcobalamina e adenossilcobalamina. Esse aqui é direto. Ó. Aqui não se vê a linha, mas tem uma linha que mostra a via metabólica de produção do metilcobalamina e adenossilcobalamina, que são as duas formas ativas. Se eu suplemento só com metilcobalamina, eu vou ter carência de adenossilcobalamina. Porque são as duas formas ativas, cumprem funções diferentes no organismo. Então, preciso das duas. Aí há uma corrente de vegetarianos que são contra a suplementação de cianocobalamina, porque tem cianeto. Sabiam disso? Há uma corrente contra o cianocobalamina, porque tem cianeto, porque cianeto é tóxico. Certo? Mas, quando a pessoa passa por intoxicação com fumaça, que ocorre muito com bombeiros, eles recebem uma carga muito grande de cianeto na fumaça. O procedimento médico que é utilizado são doses elevadas de hidroxicobalamina para neutralizar o cianeto. Então, para que vou me preocupar que a cianocobalamina tem cianeto, se no próprio processo, na própria via metabólica, vai produzir hidroxicobalamina, cuja função é produzir metilcobalamina, adenossilcobalamina e neutralizar o cianeto. Entende? Devido àquela corrente de pensamento, enfatiza o uso de metilcobalamina com prejuízo para a saúde porque não estão suplementando a adenossilcobalamina. Aí pode-se pensar o seguinte, e por que não suplementar já com hidroxicobalamina? Não, porque hidroxicobalamina pode-se usar só por períodos curtos. Por exemplo, a pessoa teve um acidente, perdeu muito sangue. Aí suplementam com hidroxicobalamina, que tem uma permanência quase 3 vezes mais que a cianocobalamina. Então aí se torna eficaz. 90 dias, o outro dura 30 dias. Mas acontece que se você continua suplementando com hidroxicobalamina, o organismo produz anticorpos. E aí rejeita a hidroxicobalamina. Então por isso que eu devo suplementar com cianocobalamina. Este estudo foi feito por pesquisadores indianos e foi publicado no Jornal de Nutrição Clínica Europeu, em 2015. E ele é mencionado por muitos outros estudos como sendo um estudo que tinha um bom fundamento. E o título que eles colocaram na publicação foi Tratamentos de deficiência de vitamina B12. E aí pergunta, metilcobalamina, cianocobalamina, hidroxicobalamina, esclarecendo a confusão. Esse é o título da publicação. E o que eles escreveram? A vitamina B12, cianocobalamina, possui duas formas de coenzima ativa, metilcobalamina e adenossilcobalamina. Houve uma mudança de paradigma no tratamento da deficiência de vitamina B12, de modo que o metilcobalamina está sendo amplamente utilizado e promovido. Ponto. E vejam agora. Isso ocorre apesar do fato de que tanto o metilcobalamina quanto a adenossilcobalamina são essenciais e têm destinos e funções metabólicas distintas. Então você não pode negligenciar uma e favorecer a outra. Metilcobalamina está envolvido principalmente com o folato na formação do sangue e o desenvolvimento do cérebro durante a infância, quer dizer, muito necessário. Enquanto que a deficiência de adenossilcobalamina compromete o metabolismo dos carboidratos, gorduras e aminoácidos e, portanto, compromete a formação da mielina. E aí compromete o sistema neurológico. Mas imaginem, se você compromete a
o metabolismo dos aminoácidos, formação de anticorpos, enzimas, neurotransmissores e hormônios depende de aminoácido. Se você não consegue metabolizar os aminoácidos, você acabou com sua saúde. Compromete saúde mental por causa dos neurotransmissores, compromete o sistema imunológico por causa dos anticorpos, compromete a saúde toda por causa das enzimas. O que adianta suplementar com metilcobalamina sozinho? Tem que suplementar com os dois. Então, deficiência de vitamina B12 deve ser tratada com uma combinação de metilcobalamina e adenossilcobalamina, que é o que estão fazendo nos Estados Unidos ainda hoje. Ou hidroxicobalamina, mas isso lembrem-se que é por período curto, ou cianocobalamina, que aí não tem problema. E em relação à via, comprovou-se que a via oral é comparável à via intramuscular para corrigir a deficiência de vitamina B12. Quer dizer, pode ser com injeção ou pode ser com comprimido. Hidroxicobalamina, uma única dose via intramuscular de 100 microgramas em geral, mantém as concentrações plasmáticas de vitamina B12 dentro da faixa normal durante até 3 meses. Por isso que é muito eficaz a hidroxicobalamina. Alguns pacientes apresentam reduções dentro de 30 dias, semelhantemente àquela observada após a administração de cianocobalamina. Então, isso se usa quando a pessoa precisa recuperar sangue rapidamente, mas parou e não continua. Cianocobalamina não, pode continuar, que não tem esse problema dos anticorpos. A administração de hidroxicobalamina tem provocado a formação de anticorpos dirigidos contra o complexo holo-TC2. Este holo-TC2 é a vitamina B12 ligada à transcobalamina 2, que é o carreador da B12 no sangue e leva a toda a célula do organismo. Então o anticorpo age contra esse complexo. Agora, qual é a suplementação adequada? Hidroxicobalamina utilizada em procedimentos médicos por tempo limitado. A administração de hidroxicobalamina tem provocado a formação de anticorpos dirigidos contra o complexo holo-TC2. Tá. Metilcobalamina, aqui é muito importante, recomendado para pessoas com regime alimentar onívoro. Entenderam? Por quê? Porque quando come carne, come ovo, toma leite, etc., está recebendo adenossilcobalamina e metilcobalamina. Então aí pode reforçar o nível de metilcobalamina. Mas se for vegetariano, não funciona. Cianocobalamina, recomendado para pessoas com regime alimentar vegetariano estrito. O lacto-vegetariano vai ter que entrar na suplementação, eu diria mais seguro, cianocobalamina. É mais seguro porque se usa metilcobalamina, se consome pouco ovo, pouco leite, pouco disso, vai acabar tendo deficiência. Então, a manutenção do nível de B12. Segundo Goodman, 100 a 200 microgramas intramusculares de cianocobalamina uma vez por mês, teria que usar todos os meses até a vinda do Senhor Jesus. Mas hoje não existem doses de 100 a 200 microgramas, são de 5.000 e 10.000, certo? 5.000 e 10.000. Mas existe uma possibilidade menos dolorida, porque a injeção de B12, na maioria dos casos, dói bastante, que são os comprimidos de 5.000 microgramas orais. Aqui tem o Citoneurin 5.000, tem o Nevrix 5.000 e tem mais outro que não me lembro o nome. Segundo o laboratório Merck, que produz o Citoneurin 5.000, este comprimido de 5.000 é por uma absorção por simples difusão, não entra pelos receptores. Quanto? 1% do total, 50 microgramas. Se uma pessoa que tem uma vida sedentária precisaria 100 microgramas por mês, 100 microgramas, 2 comprimidos por mês resolve o problema. Um a cada 15 dias. Porque a ideia é tomar o menor número de comprimidos possíveis. Tá?
Se uma pessoa tem uma atividade muito intensa, pessoa jovem, que trabalha, que cuida de casa, enfim, precisaria 200 microgramas. Cada comprimido aporta com 50, 4 comprimidos por mês, 1 por semana. E resolveu o problema da B12 para manutenção. Mas vejam agora, existem algumas contraindicações. Ele vem com vitamina B1 e vitamina B6, então são recomendados para pessoas de 14 anos para cima. Tá? Porque muita B6 para crianças e alguns que têm intolerância a B1 complica mais. Pacientes com hipersensibilidade, reconhecida qualquer um dos seus componentes, geralmente a B1, tá? Tem que tomar cuidado. Pacientes parkinsonianos em tratamento com levodopa isolada entram em conflito. Então também tem que levar isso em consideração. E sempre informar a seu médico, cirurgião dentista, se está fazendo uso de algum outro medicamento. Porque antigamente se usava muito a tetraciclina, que hoje não se usa mais. Tá? Raramente se usa. E entra em conflito com a B12. Tá? Esses são os casos de cuidado. Agora, conclusão final. Níveis acima de 200 picogramas em um exame. Tá? Lembre-se que é de 300 a 800. Se estiver acima de 200, para manter níveis em torno de 500, eu precisaria, via oral, um comprimido de 5.000 microgramas de cianocobalamina, uma vez por semana, até a vinda do Senhor. E rapidamente chega aos valores de 500. Agora, se for sublingual, que é mais eficaz que a oral, precisaria comprimido de 2.500 microgramas de cianocobalamina, uma vez por semana, até a vinda do Senhor. Tá? Lembrando que este comprimido de absorção via oral, por simples difusão, é 1% do valor. Agora, no caso de deficiência, quando está abaixo de 200 no exame, se for usar via oral, comprimido de 5.000, teria que tomar 1 por dia durante 20 dias. E depois disso, 1 por semana até a vinda do Senhor. Agora, se for sublingual, que é muito eficaz, 2.500 microgramas, 1 por dia durante 20 dias, e a seguir continua 1 por semana até a vinda do Senhor. O sublingual é uma absorção mais eficiente, aproximadamente o dobro. Tá? Agora, se for intramuscular, 5.000 microgramas de cianocobalamina, isso só para manutenção, uma injeção por mês até a vinda do Senhor. Se for por deficiência, teria que tomar, se estiver abaixo, deficiência abaixo de 200, né? Teria que tomar 3 injeções, uma a cada 3 dias, depois uma vez por mês até a vinda do Senhor. E aí você mantém seus níveis de B12 de maneira normal. Então a solução é essa, um comprimido por semana. Qual seria o melhor dia para tomar esse comprimido? O que vocês acham? Sexta-feira, porque o efeito da B12 acontece 8 horas depois. Então no sábado você vai estar em melhor condição para adorar a Deus. Ninguém vai dar um cochilo durante o culto. Todo mundo vai ficar desperto. Existem soluções com alimentos, mas não são viáveis, porque, por exemplo, este leite de soja, o soy milk, o supra soy integral, 3 colheres de sopa tem 0,3 microgramas, muito pouco. Este tem 2 colheres de sopa, 0,9 microgramas. Então, para uma criança, teria que dar umas 6, 8 colheres por dia de sopa, e aí acabou a lata de leite em 3, 4 dias e é cara. Quanto custa uma lata dessa? É cara. Esta outra, pode ser as maizenas, a rosina e cremogema, 2 colheres de sopa tem 1 micrograma. Essa aqui é barata, só que são transgênicas, e o creme de arroz. Então talvez não seja a melhor solução. Bom, esse foi um dos estudos que eu fiz, mudando a suplementação
Por exemplo, aqui 40 dias tomando um comprimido de 5.000 microgramas ao dia, 40 dias seguidos. A B12 estava em 184 e chegou a 1.373 em um mês, tá? Um mês e meio. Aí deixou de tomar a B12 durante todos estes meses. A B12 caiu a 196. Percebe que não permanece muito tempo? E outra coisa interessante, quando a B12 estava baixa, a homocisteína estava em 8,7. Quando a B12 aumentou, a homocisteína caiu. É igual que uma gangorra. Aumenta a B12, cai a homocisteína. Cai a B12, aumenta a homocisteína. Então você não precisa se preocupar com a homocisteína. Precisa manter a B12 em níveis adequados. E aí fui fazendo uma série de experiências. E aqui vários tipos de suplementação até chegar à melhor condição que aquilo que eu falei. Um comprimido por semana de 5.000 microgramas, adulto, tá? E no caso de crianças, que aí tem várias crianças, a melhor solução é esse aqui. Porque eles são sublingual e somente B12. Então não tem restrição para criança. Dá um comprimido por semana de 2.500, todas as crianças que estão ali. E elas vão manter os níveis acima em torno de 500. Agora, digamos que seu nível está em 500, 600. Eu recomendaria um por semana. Por quê? Se não suplementa e eliminou o alimento de origem animal, ele começa a cair. A B12 não tem, segundo os estudos, não tem efeitos colaterais. E quando você tem... O único caso que você tem que se preocupar, e queira Deus que não aconteça, que se você não come alimento de origem animal, não suplementam e fazem um exame e deu acima de 1.000. Isso significa, é um indicador que há um processo de câncer em desenvolvimento. Entendeu? É a única situação. Mas se você suplementa... e aqui tem um detalhe, já aconteceu com muitas pessoas. Estão suplementando. Tomaram o comprimido ontem e vão fazer o exame hoje. É claro que a B12 vai dar lá em cima. Tá? Então é um valor alterado que não serve como referência. Se você toma um por semana, sexta-feira, e querem verificar como está, no dia da B12, na sexta-feira, primeiro fazem o exame e depois tomam o comprimido. Aí você vai usar o valor mínimo.